Então a gente tá... Gil tá jogando tênis. Boa pergunta. Meus amigos lá jogar. Não vem? Não. Então a gente agradece ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui reunido. Que o Senhor nos abençoe. Seja uma noite onde Ele fale de forma muito, muito forte no nosso coração. A gente vai continuar a historinha de José. Semana passada deu ruim. Agora vai dar bom, vai dar ruim de novo. Né? Então hoje são várias emoções. Que a gente aprenda que Deus quer nos falar com esse grande homem de Deus. E também que a gente ouça essa história, mas tendo sempre o foco em quem? Em Jesus. A gente não pode perder. Toda vez que a gente for estudar, toda vez que a gente for ler alguma coisa do Antigo Testamento, a gente tem que ter sempre o foco no quê? Na nova aliança, que está lá na frente. O que Jesus fez por nós. Tá? Que a gente não se prenda somente naquilo que a gente está, naquele texto isolado. A Bíblia ali ela é uma história que tem uma continuidade. E a continuidade dessa história começa na nova aliança. Quando que a nova aliança começa? Falar nisso? Na cruz. Na cruz começa a nova aliança. Ele morreu, pagou os nossos pecados. E ali começa uma nova história. Uma nova aliança de Deus com cada um de nós. Beleza? Então a gente vai tendo isso em mente. Eu quero convidar você a fazer um momento de adoração. A gente pode botar logo. A gente começar essa noite adorando, se colocando diante de Deus, falando: o Senhor está aqui, Ele é o Rei da minha vida, Ele é o Rei da minha história, Ele é o Rei de tudo. E a gente precisa restaurar esse senhorio de Jesus na nossa vida. Tirar as coisas, tirar situações, sentimentos, até mesmo pessoas do pedestal da nossa vida, para colocar aquele que é o único que é digno, que é Deus. Não é um relacionamento, não é uma pessoa, não é o que você tem, não é o que você faz. Porque tem que ser o número um. É Deus sempre. Não sei vocês, mas a correria hoje foi grande, né? Até o pessoal chegou mais cedo. A gente estava lá todo enrolado aqui dentro ainda. Que esse momento de adoração sirva para a gente dar uma desacelerada aí no nosso coração e colocar as coisas de novo no lugar. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar
a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Teus juízos e os Teus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória,
primeiro mandamento? É colocar Deus no lugar de Deus. Muitas vezes, por conta da maluquice da nossa vida, da correria da nossa vida, das coisas que acontecem, a gente acaba tirando Deus do lugar dele. E eu não sei vocês, mas um momentinho desse só de falar que ele está comigo, que a glória é dele, que tudo é dele, por ele, para ele, isso já vai calmando meu coração e colocando as coisas em ordem. E se não está acontecendo isso no seu coração, deveria acontecer. Porque quando ele entra, o nosso Deus é um Deus de ordem. Não é um Deus de bagunça, nem de desordem, nem de caos. Então, quando a gente abre o coração para ele, necessariamente as coisas começam a se ajeitar, se acalmar, dar uma baixada. Mas por conta de uma coisa que a gente vai ver agora aqui, um versículozinho está lá, na primeira carta de João, a gente cria uma barreira que impede que Deus faça na nossa vida, que ele venha ajudar a organizar, que ele venha colocar as coisas no lugar. Diz assim: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Entendeu? Muitas vezes a gente acha que não está fazendo nada de errado. Mas se você acha que você não está fazendo nada de errado, qual foi a única pessoa que pisou nesse mundo aqui que não fez nada de errado? Jesus. Se você fala que não estou fazendo nada de errado, então você está se colocando no lugar de Jesus. Só por isso já está errado. Perfeito só ele. A gente erra. E que bom que a gente erra. Porque quando a gente erra, a gente tem a possibilidade de evoluir. E que bom que a gente tem um Deus que perdoa os nossos pecados, que nos limpa, mas eu preciso reconhecer. É a mesma coisa. Eu estou doente, mas eu não vou no médico porque eu acho que eu não estou doente. Eu vou curar? Não. A gente precisa reconhecer que a gente faz um monte de besteira, um monte de caca. E falar: me perdoa. Me perdoa disso aqui. Me perdoa. Porque eu não quero mais fazer isso aqui. Eu quero viver uma vida com o coração mais limpo. Então vai me ajudando a limpar o meu coração. E o que eu acho legal disso aqui é quando ele diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. O que você entende disso aqui? O que é o correto que Deus fará? Vai jogar um pozinho de pirlim-pim-pim ali, tá tudo lindo? Não. A Bíblia também ensina que aquilo que a gente planta, a gente fiz caca. O fato de Deus me perdoar não me livra da consequência da caca que eu fiz. Né? Ele faz o que é correto. Ele vai nos dar o perdão, ele vai perdoar nossos pecados, vai nos amar. Mas a consequência da besteira que eu fiz, eu vou colher. Deus não é um Zé Mané. Chegou alguém? Chegou? Não, eu quero atrapalhar. Não, pega aqui, tá o controle aqui. Pega o controle aqui. Abre lá. Vai por lá, Bela, pela garagem. Então, assim, a gente precisa acreditar nessa coisa que Deus é realmente bom para nos perdoar. E a gente, no fato que Ele nos perdoa, não quer dizer que a gente vai, de uma hora para outra, ter uma vida... vai passar elefantinho cor-de-rosa, o céu vai ficar com as bolinhas bonitinhas e tal. Não vai. O que a gente fez, a gente vai colher os frutos. Porque senão seria muito fácil, né? E a gente não daria o menor valor. Não é que Deus não queira facilitar pra gente, Ele facilita tanto que Ele foi até a cruz e morreu por cada um de nós. Pra quê? Para nos salvar, para abrir o caminho.
para derramar uma graça sobre nós que a gente não merece, mas por amor Ele derrama, para nos perdoar, para nos fazer querer ir adiante. Aí agora, nesse exato momento, eu quero convidar você a fechar um pouquinho os teus olhos e a gente começar a pensar em alguma caca que a gente andou aprontando, em alguma coisa que a gente fez que a gente precisa pedir perdão a Deus hoje, nessa certeza que Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Ele vai limpar a sujeira que caiu no nosso coração, Ele vai limpar aquilo tudo que a gente permitiu entrar na nossa vida, mas eu tenho que entregar isso para Ele, sabe? Você tem que pular dentro da máquina de lavar roupa de Deus aí para sair limpinho dali dentro. E como é que você faz isso? Confessando os seus pecados aí, falando, cara, eu pisei na bola, Senhor. Eu pisei na bola. E eu preciso da Tua graça agindo em mim para me limpar disso. Eu preciso que o Senhor me renove. Eu preciso que o Senhor me lave. E é sobre isso que a gente vai cantar enquanto você estiver fechadinho aí. Se não quiser fechar o olho também não precisa. Só para ajudar. Vai também ouvindo esse louvor, deixando ele entrar aí no teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Mais uma vez, renova. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Presta atenção nisso aqui, ó. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Fala, chefe. Boa noite. Precisa mais de ti. E é isso. Tudo que tem dentro do nosso coração precisa mais dessa presença de Deus. Desse Deus que perdoa quando a gente entrega para Ele os nossos erros. Porque se a gente não entrega, Ele não vai invadir. E eu acho essa uma das características mais bacanas de Deus. Ele não vai chutar a porta para entrar no teu coração, para entrar na tua vida, para fazer alguma coisa acontecer. Não vai. E se a gente às vezes espera que Deus venha dando uma voadora e transforme tudo na nossa vida, esquece. Não vai acontecer. Lá no Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você não abrir, não vou entrar.
Tranquilo. Eu acho isso sensacional. Um Deus que é todo poderoso. E com o instalar de Deus tu pode fazer tudo virado do avesso. Mas Ele bate na porta do teu coração. Posso entrar? E é você quem decide se Ele entra ou não. Imagina. Você imagina? É como se você morasse na casa do seu pai e seu pai precisasse pedir permissão para entrar dentro do seu quarto. Oi? Posso entrar? Aqui tem isso não. Não é mesmo, né? É, tem esse negócio não. Nem porta não fechada não fica, né? Aqui, como diz o negócio, o bagulho é doido. Então, diante dessa certeza desse Deus maravilhoso, a gente vai entrar aqui na segunda parte da nossa conversa sobre esse monstro da fé. Sério, se o dia que eu fizer minha passagem, eu for para o céu, esse aqui é um cara que eu quero sentar para conversar com ele. Esse cara aqui eu quero conversar com ele, mas quero muito conversar com ele. Tem umas tretas que vão rolar aqui agora. Tu vai ver. Aqui, Bela, a brisa é doida. A brisa é doida. A brisa é doida. A brisa é mais doida que o amém no final do Pai Nosso. Tu ficou sabendo dessa, Pedro? Não? Bela, qual que é a parte final do Pai Nosso? Ela, amém. É mais livrar-nos do mal, né? Amém, pô. E tá certo, né? Eu perguntei errado. Virou meme da vigília isso aí. Virou meme no carro de oração isso aí. Foi bom. Então a gente vai continuar aqui. Vocês lembram, só recapitulando, vocês lembram na semana passada, José era um menino sonhador, que era muito amado pelo pai. A Bíblia fala que ele era mais amado pelo pai do que os outros irmãos. E aí os irmãos tinham raiva dele, tinham ciúme dele. E o que acontecia? O cara, quando é muito amado, desperta essa raiva nos outros mesmo. E aí os irmãos olhavam e falavam assim, ó o queridinho do papai ali, vamos dar um fim nesse moleque. E aí acontece uma situação que eles vão para o deserto, aí o pai manda, vai lá ver como é que estão seus irmãos. Aí os irmãos jogam ele dentro de um buraco, né, rasgam a roupa dele e tal, devolvem para o pai a roupa melada em sangue e falam assim, ó, teu filho morreu, algum animal pegou ele. Na verdade, eles venderam José como escravo dos midianitas. E aí continua agora a nossa história. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José, entenda, o Senhor Deus estava com José. Às vezes a gente fala, está acontecendo tudo ruim na vida de José, é porque Deus não estava com ele. Não, o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono, do oficial da guarda lá, Potifar. Na casa do seu dono, e ia muito bem em tudo. José é um cara que tinha a presença de Deus. E ele morava lá escravo, dentro da casa do cara, servindo na casa do cara, e tudo ia muito bem. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. A união de José com Deus era tão pesada, assim, tão forte, que as pessoas enxergavam isso nele. As pessoas percebiam. O cara que era um oficial da guarda egípcio, nem a Deus adorava, ele sentia que tinha uma coisa diferente com José. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da casa e tomar conta de tudo o que era seu. Você entende isso? O cara saiu, chegou como escravo, mas ele tinha uma presença de Deus tão grande, que aquilo chamou a atenção dele, e o dono dele colocou ele como, vamos dizer assim, a governanta da casa. Ele virou o governanto, o mordomo. E aí, beleza. Dali em diante, por causa de... Olha isso. Ali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. A presença de uma pessoa abençoada na tua casa, por isso que a gente tem que ser essa pessoa que vai levar Deus para dentro da nossa casa. Uma pessoa dentro da casa abençoa tudo. Vocês entendem isso? Que a bênção vem, tu está experimentando isso. A bênção vem e vai transformando tudo. Tudo vai ficando abençoado, tudo vai sendo tocado pela presença de Deus e as coisas começam a andar de uma maneira sobrenatural que você fala, caramba, o que está acontecendo? Manda mais.
A gente como cristão tem que fazer assim, manda mais. Porque muitas vezes as coisas começam a dar tão certo e vai dar alguma coisa errada, tá tudo muito bom, vai dar problema ali na frente, né? Não, manda mais, Deus, manda mais. O que Deus tem para nós é esperança, futuro, prosperidade, coisa boa. Então manda mais. Não vem com essa conversa de cristão fajuto aí, de que não tá bom demais para ser verdade, já vai dar um pulo, não. Manda mais. E essa é uma oração que eu faço. Se eu chego aqui no lugar, tem gente que não quer a bênção, eu falo, se tiver gente que não quer, manda para mim que eu estou querendo. Eu literalmente roubo tua bênção. Beleza? Então vamos lá. Então tudo que o cara fazia dava certo, porque tinha um homem de Deus lá dentro. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Lá vem o babado. Aí começa a treta. Um dia ela disse, venha, vamos para a cama. Ele recusou dizendo, escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Ele respeitava o dono, mas o problema dele não era com o dono. Ele não queria fazer aquilo porque ele sabia que era errado diante de Deus. Ele estava nem aí para os homens, mas ele estava preocupado com o que Deus ia achar dele. Será que quando a gente vai fazer uma besteira, tem até uma brincadeira, né, que o pastor Cláudio Duarte fala, ele faz assim, quando você estiver a fim de fazer uma besteira, aí você faz assim, ó, tá aí, né? Você olha para o céu e fala, você vai ver que Deus está ali te olhando, você nunca está fora do olhar de Deus, então você tem que se preocupar com ele, não com que os olhos humanos estão vendo. Isso era o que José tinha no coração. Aí continua, pensa só, todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse, venha, vamos para a cama. Ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse, vejam só, esse hebreu que o meu marido trouxe para casa está me insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. O cara correto, fazendo tudo certinho, do jeito que era para fazer. Aí vem uma doida para zoar a vida do cara. Clássico. Padrão. O cara puxa os carrinhos aí, fecha os carrinhos, tá tudo certo. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou, o marido dela. Aí contou a mesma história. Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei, do faraó. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Você entende? Ele podia ter rebatido. Não fiz isso não, foi a mulher falando. Cara, porque ele sabia que a presença de Deus o acompanhava onde quer que ele fosse. Foi para a cadeia. Na cadeia, a presença era tão forte que o carcereiro olhou para ele e viu alguma coisa diferente também. Então o carcereiro, pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. Você entendeu? Que a unção de governo que Deus deu para esse menino acompanhava ele aonde ele ia. Porque ele tinha os olhos sempre presos em quem? Em Deus. Por mais que desse errado, dava certo porque Deus colocava uma unção especial sobre esse cara. Aí você fala, Marcelo, mas tudo deu ruim para esse menino. Aí depois deu bom. Aí agora deu ruim de novo. Aí agora deu bom de novo. E começou a ser o manda-chuva da cadeia. E mandava ali.
O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Vocês entendem isso aqui? O cara estava ferrado, literalmente ferrado, preso de novo. Foi vendido como escravo, ficou lá preso até ser vendido. Depois que foi vendido, pronto, arrumei minha vida, estou vivendo uma vida tranquila. Aí depois o que aconteceu? A mulher veio, fez mentira, mentiu, foi preso de novo, chegou na cadeia, ele não mudou o comportamento dele. Ele não deixou de ser de Deus, ele não deixou de estar com Deus, ele não deixou de ter comunhão com Deus. E isso fez com que ele prosperasse até naquele ambiente. Aí vocês lembram do sonho que ele teve? O sonho que ele teve foi um sonho que o feixe que ele colheu se levantava e os outros feixes baixavam, se dobravam em relação a ele. O que isso quer dizer? Eu vou governar. Eu vou governar, eu vou comandar. E estava lá. Ele estava comandando na casa, ele estava comandando na cadeia, mas não para por aí. Mas o que eu quero que você entenda dessa parte de hoje, na semana que vem a gente vai fazer a parte final da história dele. Hã? Que é a melhor. É o grande final. Então, assim, na semana que vem a gente vai conversar sobre o final. Mas o que você tem que entender dessa parte aqui? Eu não posso mudar o meu procedimento porque fizeram confusão comigo. E quantas vezes a gente age assim? Alguém apronta pra gente, o que a gente faz? Paga na mesma moeda. Ou às vezes até pior, né? O cara te joga uma formiga, tu manda um elefante em cima do cara. Você se vinga 10 vezes mais. Por quê? Ao invés de fazer aquilo que Jesus falou pra gente, é se portar com uma pessoa, beleza, o cara fez errado com você, ok, você não vai pagar na mesma moeda. Você vai fazer o bem pra ele. Amar o seu inimigo, cara, que difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque a gente confunde o amor ágape de Deus com o amor humano, com o amor eros. Eu acho que eu amar uma pessoa, que eu amar o meu inimigo é como eu amar a minha esposa. Tratar bem, cuidar, beijinho, abraço. Não é isso. O que é amar uma pessoa? Esse amor de Deus. O que é você tratar essa pessoa com esse amor de Deus? É mesmo não gostando, mesmo sabendo do que ela fez para você, mesmo ferido, mesmo machucado, você vai desejar o bem dessa pessoa. Senhor, abençoa ela. Aí eu até adaptei, abençoa, porque pessoa abençoada não enche o saco de ninguém. Então assim, eu preciso pedir que essa pessoa conheça essa graça de Deus. Porque quem conhece de verdade, quem não vai encher o saco de ninguém. Não vai ser ruim para ninguém, não vai querer estragar a vida de ninguém. Por quê? Porque encontrou o que Jesus falou pra gente, uma vida plena, uma vida abundante. Para que eu vou encher o saco dos outros? Se meu coração está cheio de amor, está cheio de vida, está cheio de esperança. Era isso que tinha José. Para que eu vou ficar aqui desejando o mal dos meus irmãos? Ele tinha motivo para desejar mal dos irmãos? Tinha. Ele tinha motivo para desejar mal da mulher de Potifar? Do próprio Potifar? Tinha. Ele tinha motivo para ficar com raiva de Deus? Oh, tinha. Mas o que ele escolheu? Escolheu o caminho do amor. Ele escolheu o caminho de estar em comunhão com a graça. E aí, onde quer que ele estivesse, o que acontecia? Deus o abençoava e tudo o que ele fazia dava certo. Por que às vezes as coisas que a gente faz não dá certo? Porque a gente está caminhando para o outro lado. Está tramando mal contra alguém, está querendo dar um tombo em alguém, está querendo fazer alguma coisa errada, está caminhando. Aí você fala, por que as coisas não dão certo na minha vida? Eu falei, ô Fê, para e presta atenção. Começa a fazer o que é certo. As coisas vão dar certo.
Não tem para onde correr. É a lei bíblica mais, a gente falou mais cedo, a lei bíblica mais certeira e mais concreta que você pode ter na sua vida é a lei da semeadura. Você começa a plantar agora, você vai colher na frente. Estou mentindo? A gente começa a colher coisas que a gente nem imaginou. A gente começa a colher, como Jesus falou, 10, 60, 100 por um. Você planta uma sementinha, você vai colher 10, 60, 100. Porque o reino de Deus é abundância. Mas, depende do que? Da semente que eu estou plantando. Que semente que eu estou plantando? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus está me dizendo? O que eu estou fazendo com as coisas que eu aprendo de Deus, que eu entendo de Deus, que Deus fala de forma muito clara comigo? O que eu estou fazendo com isso? Às vezes eu estou negligenciando, estou deixando de lado, não quero nem saber. E aí o que acontece? Ali na frente, tropeça. Ah, mas foi Deus que botou a pedra para tropeçar? Claro que não, foi você que foi para o caminho que não era para ir. Tropeçou. É mais simples do que a gente imagina, gente. É muito mais simples do que a gente imagina. É a gente que complica. O ser humano é um treco complicado, né, Lu? A gente é um bichinho complicado, complexo. E Deus é tão simples. O que mais me deixa impressionado, quanto mais eu leio. Essa história de José, sem brincadeira, eu já li umas 50 vezes ou mais. E toda vez isso aqui me impressiona. Porque eu vejo uma simplicidade no agir desse menino. Eu falo, Senhor, me dá sabedoria para eu agir que nem ele. Me dá sabedoria para eu fazer igual ele fez. Não fugir da tua presença. E mesmo que os trecos dão tudo errado, eu saber que o Senhor está comigo. E que ali na frente vai começar a dar certo. Me ajuda a ter essa visão espiritual para me fazer chegar nesse caminho. O que está precisando de ajustar aí? Para que você também tenha esse proceder de José. O que está faltando para que a gente consiga entender esse caminho que Deus tem para nós? Eu acho isso aqui maravilhoso. Cadê? Mas o Senhor estava com ele e o abençoou. Aí depois tem que... Pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Só nesse capítulo aqui tem umas 3 ou 4 vezes isso acontecendo. Por que não pode ser comigo? Por que não pode ser com você? Essa bênção está disponível para todo mundo. Por quê? Porque teve um cara que foi lá na cruz e morreu por nós. Vocês entendem o que é o significado de um sacrifício, biblicamente falando? Por que o sacrifício, existiu o sacrifício? Quando o cara ia sacrificar, fazer um sacrifício a Deus, ele tinha que levar um cordeiro puro, limpo, perfeito. Tinha que ser aquele cordeirinho mais top que você tinha lá no seu rebanho. Aí tu ia lá, chegava lá, o que acontecia? Você botava o cordeirinho lá, aí você metia a mãozinha na cabeça do bichinho. Pra quê? Um cordeirinho puro e sem mancha. Ou seja, para simbolizar o quê? Um cordeiro que não tinha pecado, que não tinha erro, que não tinha nada. Aí você botava a sua mãozona podre lá em cima do bichinho e passava os teus pecados para ele e pegava a pureza dele para você. Essa é a simbologia do sacrifício. E aí depois matava o bicho e oferecia a Deus. E aí teus pecados estavam expiados. Aí veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que é? Jesus. Foi lá na cruz e morreu carregando o pecado de todo mundo. E ele levou o pecado de todo mundo e derramou sobre nós o quê? A graça. Vocês estão limpos. Por que a gente não entende isso, cara? Por que a gente continua vivendo como se isso não valesse nada? Por que a gente olha para esse sacrifício de Jesus, derramando essa graça que estava acompanhando José desde sempre, e é derramada sobre você, sobre todos nós, e a gente não pega isso, toma posse disso e fala, eu quero isso na minha vida. Por que não? Tenho medo da graça. Cara, eu já ouvi isso de verdade, de várias pessoas. Eu tenho medo de mudar. Morre. Peste. Tá com medo de mudar? Para.
Se você está buscando um caminho, por que é um caminho? Porque um caminho você tem que ir andando, e você vai andando e as coisas vão sendo modificadas, novas o tempo inteiro. Ah, eu tenho medo de mudar. Tenho medo de mudar. Ah, as pessoas vão me achar esquisito. Cara, sendo sincero, 99% dos amigos que eu tinha, eu perdi. Amigos de infância, amigos das antigas, perdi. Quando eu comecei a caminhar com Deus. Eu virei o ET, o esquisito. E que bom que foi assim. Porque eu que bom que foi assim. Que bom que foi assim. Porque Deus foi me moldando e foi me dando pessoas novas. Olha vocês aqui. Pessoas novas que a cada dia me impulsionam e me incentivam a ser o quê? Mais de Deus. Sabe por que isso aqui está existindo, a casa de oração? Exatamente por isso. Para reunir gente que quer caminhar na direção do quê? Da graça. Bicho, notícia ruim, coisa ruim, é só ligar a televisão. Coisa para te afastar de Deus, você liga lá, principalmente naquela emissora, é só o que tem, bicho. É só o que tem. É notícia ruim, safadeza, picaretagem, é só o que tem. E aí? É isso que eu estou me alimentando? Eu estou me alimentando de Deus, de pessoas que estão em comunhão comigo para me levar para Deus. Ser amigo de Deus é muito bom. E ter amigos que são amigos de Deus é melhor ainda. Porque você vai caminhar junto, todo mundo junto, é de galera. É a muvuca do céu. E a gente está aqui, o intuito é que ali na frente, quando a gente estiver na glória, todo mundo se encontre lá. E fala, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Demos um estupicão, arrancamos as tampas do dedo aí, mas foi massa. Valeu a pena. Porque se não for para ser assim, se não for para chegar lá, tá fazendo o que aqui, cara? Você imagina se, só dando spoiler, José, ele teve aquele sonho, né? E aquele sonho ainda não tinha se realizado. Mas ele ainda nutria um sonho e tinha no coração dele essa unção de governo. E vocês vão ver onde é que ele vai chegar. O que é que vai acontecer com um menino que sofreu tudo o que ele sofreu até agora. E ali na frente, por ter um coração cheio de Deus, o que esse cara vai fazer? Beleza? Hã? E com os irmãos, principalmente com os irmãos. Então quero que você agora feche os seus olhinhos. E talvez você esteja assim, cara, mas eu não estou conseguindo entender o que Deus quer de mim. A música aí, ó, é mesmo sem entender. Essa o Daniel quase não gosta. Viu também? Você não precisa entender, você só precisa agora querer. Senhor, faz em mim. Eu quero ter esse coração que nem o de José, capaz de, nas piores situações, te encontrar. Nas piores situações, te mostrar para as pessoas. Que as pessoas reconheçam o teu agir em mim, para que elas também queiram te buscar. Eu não quero entender, Senhor, eu quero experimentar. Faz no meu coração nessa noite. Faz no meu coração nessa noite. Vem, Senhor. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro, às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Já falou isso? Eu
Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro, às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Lembra do José? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Essa aqui não tá ali. Deixa no cantinho porque essa aqui não tá. Eu não coloquei, tá? José tinha motivo para desistir, para parar, né? Qual que era o combustível de José? Deus. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei que o teu combustível tem que ser o mesmo combustível de José. Porque só esse combustível vai te fortalecer o suficiente para você continuar. Seja lá o que está acontecendo aí na tua vida, eu não sei. Mas Deus é maior, Deus é mais poderoso. E Deus é capaz de te dar a força suficiente para você dar os próximos passos. Só que você precisa dar. José poderia ter feito beicinho e ser vendido como escravo e ter ficado lá emburrado? Podia. Sem se mexer? Podia. Mas ele não fez. Porque o combustível, quando Deus coloca combustível no nosso coração, não tem como ficar parado. Então que o teu combustível seja Deus. E que Ele seja o teu companheiro na jornada, como foi de José. O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo.
Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? É isso. O que a gente precisa, a gente só encontra nele. E se você tentar procurar isso em qualquer outro lugar, só lamento. Você não vai encontrar. Porque só ele é a força, é o ânimo, é a paz, é o equilíbrio que você precisa para seguir em frente. Amém? Agora pode pular essa próxima música. Pula, 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 pula. Aí. Esse foi o recado que Deus colocou no meu coração para você. Essa é uma bênção, que é uma bênção sacerdotal, está lá no livro de Números. Ela diz assim: essa é para você, guarda ela no seu coração, que o Senhor, aí vamos ler como se fosse para mim, que o Senhor me abençoe e me guarde, que o Senhor me trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para mim com amor e me dê a paz. De novo, que o Senhor me abençoe e me guarde, que o Senhor me trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para mim com amor e me dê a paz. É só isso que você precisa. Amém? Amém. Pouco.